tema de nossa mensagem hoje é de pescador de peixes a pescador de homens. É isso que a gente vai tratar nessa noite e é isso que a gente vai ver essa noite. A mensagem se encontra lá em Lucas. Lucas capítulo 5, do verso 1 ao 11. Lucas 5, do verso 1 ao 11. Onde nós encontramos a vida de um homem trabalhador, humilde, simples, sendo transformada completamente. Onde nós vemos a vida de um homem que estava ali no seu dia a dia, no trabalho do seu dia a dia, mas teve um contato que transformou a sua vida de forma radical. A nossa vida precisa ser transformada, irmão, por Cristo de forma radical, assim como Ele transformou a vida desses homens e mulheres que nós estamos vendo até aqui nessa série de mensagens, Encontros Transformadores. Você encontrou? Amém ou misericórdia? Vai falar assim: estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lança suas redes de pesca. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor que nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixe que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos seus companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundavam. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, ele caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixe que haviam pescado. Assim como os seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Deus. Nós estamos diante dessa porção das Escrituras, ó Pai. Que o Senhor possa falar aos nossos corações essa noite, Pai. Que o Senhor possa usar a minha vida, apesar dos meus defeitos, apesar das minhas falhas, Pai. Que eu venha falar, ó Deus, apenas aos ouvidos dos meus irmãos, Pai. Mas que do ouvido para o coração, o Teu Santo Espírito possa levar essa mensagem, meu Pai. E que ela possa germinar, ó Pai, e dar frutos, Pai, na segunda, na terça, na quarta e assim, ó Deus querido, em todo o resto da semana, Pai. É essa a nossa oração, em nome santo de Jesus. Amém e amém. Veja bem, irmãos, nós estamos diante de um encontro de Jesus Cristo com os seus primeiros discípulos, com aqueles homens que ele chama para participarem do seu ministério, para aqueles homens que seriam, depois disso, apóstolos, que seriam proclamadores da mensagem de Deus. E o interessante é que Jesus ele vai, só que ele não vai aonde, irmãos, nós imaginaríamos que ele fosse. Talvez ele encontraria homens letrados, homens estudiosos, na sinagoga, na igreja daquele lugar, daquele tempo. Mas ele vai em lugares simples, aonde ele encontraria homens que muitas das vezes seriam rústicos,
homens que seriam pescador, homens que seriam rudes, homens que talvez seriam até meio que grosseiros, mas ele chega num lugar simples para procurar homens que seriam aqueles que propagariam o evangelho, que seriam aqueles que anunciariam o evangelho. E é isso que nós vemos. Jesus, ele chega num lugar improvável a olhos humanos para chamar discípulos, para chamar pregadores, Aparecida. Ele não vai na escola, ele não vai no seminário, mas ele vai em um lugar simples, aonde homens trabalhavam na sua vida cotidiana simples. Eram pescadores, Adão, aqueles que estavam cansados do trabalho, aqueles que estavam cansados de uma noite inteira de labuta. E Jesus chega para chamar esses homens. E nós vemos que Jesus encontra Pedro, que se torna um grande líder, não apenas dos discípulos, mas ele se torna um homem que anunciou o evangelho tanto para judeus como para gentios. Pedro anuncia o evangelho depois desse encontro que ele teve com Jesus. Pedro, ele foi transformado completamente por Jesus. A sua vida, Aparecida, foi transformada de forma radical. Mas essa história, ela começa com um encontro. E é isso que nós vamos ver nessa noite, que mudou a vida desse homem. Jesus, ele tinha um encontro marcado com Pedro. E nós vemos do verso 1 ao 3 acontecendo isso. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam à volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores, que lavavam as suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, o seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então assentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Vejam bem, a multidão era tão grande para ouvir a Deus, para ouvir a Jesus, aliás, naquele momento, que Jesus precisou arrumar uma estratégia. E Jesus, ele arruma a estratégia para ele não ser apertado por causa da multidão, para ele não ser oprimido por causa da multidão. Ele pede a um dos pescadores que estavam ali. Tinham mais barcos ali, Adão, mas Jesus, ele pediu logamente o barco de Simão. E ele entra naquele barco e pede: olha, Simão, deixa eu usar o teu barco para pregar a multidão. E ele começa a falar. E ele começa a ensinar a multidão. Jesus, ele usa o barco de Pedro como uma plataforma, como um púlpito, para pregar a multidão. E como nós notamos lá naquela série de exposições em Marcos, a primeira coisa que Jesus fez não foi milagres, Aparecida. A primeira coisa que Jesus fez foi pregar o evangelho. E nós achamos que Jesus era apenas um curandeiro que saía curando as pessoas. Mas Jesus veio antes para anunciar que o reino estava próximo. E ele ensinava a multidão, e ele pregava a multidão. E o que ele está fazendo aqui é justamente isso. E a pergunta que fica para a gente é: por que ele usou logo o barco de Simão? Tinha o barco de André, de João, tinha um barco ali de outros. Mas ele usou logo o barco de Simão, porque ele tinha um encontro marcado com Simão. Porque ele tinha algo para fazer na vida de Simão. Ele tinha algo a transformar na vida de Simão. E não poderia ser outro. Esse rude pescador, esse homem que muitas das vezes era um homem que talvez iletrado na lei, talvez não conhecia muito. As pessoas falam que ele era analfabeto, mas não é isso quando a Bíblia fala que ele era iletrado. O que significa ele ser iletrado? Era que ele não era
do sinédrio. Ele não era estudioso como os fariseus, como os escribas. Por isso que ele era iletrado, ele não conhecia muito bem a lei. Mas ele estava ali, pescando. E é esse homem que Jesus quer usar. É esse homem que Jesus quer por perto. Um homem que muitas das vezes era rude. Mas Jesus sabia que ele precisava ouvir o que Jesus tinha para dizer. E ele usa o barco. Talvez se Jesus não usasse o barco de Simão, talvez ele até fosse embora. Mas Jesus usou o barco dele, porque queria transformar a vida de Simão. E Simão ouviu toda a pregação. Simão ouviu todo o ensinamento de Jesus, porque ele estava ali no barco. Ele estava ali no barco ouvindo a mensagem de Jesus. E isso foi um passo na sua conversão. Ouvir a mensagem. E é isso que Paulo vai falar lá em Romanos. Como ouvirão se não há quem pregue? Então precisa ouvir a pregação da palavra, precisa haver a pregação da mensagem. E nós vemos que Pedro, ele escuta o próprio Jesus pregando, o próprio Jesus anunciando. Só que quando nós olhamos para nossas vidas, nós também nos achamos incapazes de fazer algumas coisas. Muitas das vezes nós perguntamos, por que eu, Senhor? Talvez Pedro estava ali sem entender muito bem o porquê ele, quando ele foi chamado. E talvez nós olhamos para a nossa vida e falamos, Senhor, eu sou do sertão, eu sou alguém tão simples, eu não sou estudioso, eu não frequentei faculdade nenhuma, porque eu, dentre tantas pessoas com tantas outras habilidades e capacidades, porque eu? Irmãos, quando Deus me chama, eu, John Lennon, eu também me perguntei, Aparecido, por que eu, Senhor? Eu fui terminar os meus estudos, não foi na série direitinha, não. Eu falava errado. Mateus me corrigia, Natália me corrigia, eu falava tudo errado. Eu nasci em roça, sempre falei isso, eu nasci em lugar simples. Apesar de ser Rio de Janeiro, a gente acha, mora lá no Rio de Janeiro, então mora na capital, é na cidade. Não! Eu nasci no interior. E eu já mostrei os vídeos para alguns de como é interior e roça lá, lavoura. Eu trabalhei na lavoura. Um menino que não falava. E muitas das vezes eu me perguntava, Senhor, por que eu? Por que eu? Tem tantas pessoas mais estudiosas, Joaci, tem tantas pessoas que estão fazendo seminários e são muito mais estudiosos, teólogos. Só que Jesus, ele chama primeiro e depois ele vai capacitando. Ele chama porque ele está procurando corações que estejam dispostos à Aparecida. Ele não está procurando quem está preparado, porque quem está preparado muitas das vezes não está disposto a ir aonde ele está chamando para ir. Aqueles que estão preparados, às vezes, achando que estão fazendo um curso, uma faculdade de teologia, eles não estão dispostos a falar do Evangelho na simplicidade, num lugar retirado. E Jesus, ele chama esses que se acham incapazes, que são homens de vida comum. Pedro era homem de vida comum. John Lennon era homem de vida comum, que só abria a Bíblia, Adão, no dia de culto, que só abria a Bíblia quando o pastor falava, para abrir. E quando o pastor falava, abre a Bíblia aí em Naum, eu falava, misericórdia, Naum? Mas é qual livro? Tá bom, capítulo 1, mas qual livro? Porque não sabia que existia Naum na Bíblia. Mas mesmo assim, Deus chamou. E Deus tem capacitado.
Então, quando nós olhamos para a nossa vida e achamos que nós somos incapazes, Cristo, quando Ele veio chamar homens, Ele chamou os homens improváveis, Ele chamou os homens que para a sociedade não tinha capacidade nenhuma, Ele chamou os homens que quando o sinédrio olhava, não dava valor nenhum, eram homens que não entendiam muito, mas Ele chamou esses homens, e através desses homens, a mensagem chegou a nós hoje. Através da nossa vida, se nós nos colocarmos em posição debaixo das mãos de Deus, Ele pode alcançar várias pessoas. Mas, John Lennon, eu não consigo pregar num púlpito, eu não sou chamado para ser um missionário, eu não tenho esse chamado, mas você é chamado para falar a mensagem de Deus. Aonde quer que você esteja. Mas, John Lennon, eu ainda falo errado. Deixa Deus usar você falando errado. Deixa Deus te usar. Ele está procurando homens e mulheres que se colocam na posição e falam igual Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. É só se colocar diante de Deus. Nós podemos ser usados por Deus para alcançar várias pessoas. E talvez nós não precisamos ir para outro estado, ir para outra cidade. Talvez Jesus quer usar a gente no nosso próprio lugar. Quanto lugar tem nesse sertão aí que precisa ouvir da mensagem? Quantas pessoas precisam ouvir o Evangelho, Aline? E Jesus chega para esse homem, rude, que trabalhava pesado, que sabia só pescar, que tinha cheiro de peixe. Mas é esse que Jesus quer usar. E ele dá uma ordem expressa para Pedro. Olha lá no verso 4 e 5. Quando terminou de falar, disse a Simão, ele termina de pregar, ele traz a mensagem. Ele traz a mensagem de Deus, ele traz o ensinamento para aquele povo, e depois que ele termina de pregar, ele fala: Pedro, leva o seu barco mais. Agora vai um pouco mais fundo, vai para dentro do lago, do mar, e você vai fazer o seguinte, vai lançar a sua rede para pescar. E Pedro falou para ele: Mestre, nós trabalhamos duro a noite toda. Estou cansado do serviço, mestre. E não pegamos nada. Não pegamos nenhum peixe. Talvez o sentimento que Pedro tinha ali agora era só chegar em casa, tomar um banho e descansar, Aparecida. Porque a noite foi pesada. A noite foi difícil. A noite parecia não terminar, porque eles lançavam a rede, puxavam a rede e não vinha peixe. E era dali que vinha o sustento. Mas ele fala algo interessante para um homem rude. Ele fala algo interessante: olha, nós estamos cansados. Nós ficamos aqui a noite toda. Mas pela tua palavra, por ser o Senhor quem nos pede, eu vou lançar as redes novamente. Pedro ouviu aquela mensagem. Pedro ouviu o ensinamento de Jesus. Pedro descobriu que quem falava ali, ele começa a entender de quem falava ali, era um homem que tinha autoridade completa. E ele obedece a Jesus. E quando ele ouve Jesus falando, lança a rede, Pedro. Mesmo cansado, Aparecida, ele tinha acabado de lavar as redes, ele tinha acabado de preparar tudo, Adão, para ir embora, e mesmo cansado, sabendo que depois ele teria que lavar a rede de novo, talvez a dúvida e a incerteza de que iria pegar algum peixe, porque à noite, que era a hora de pescar, eles não pegaram nada,
E agora de dia, de manhãzinha, não tinha mais peixe. Mas ele falou assim: pela tua palavra, eu vou lançar as redes novamente. Ele confiou na palavra de Deus. Ele entendeu quem era Jesus. Depois da pregação de Jesus, ele entendeu quem era Jesus. E ele leva o barco. Mesmo sendo inexperiente, mesmo sabendo, Aparecida, que talvez não era a hora de pescar, ele lança a rede. E a primeira obediência que ele faz a Deus é isso, a Jesus é isso, é ir com o seu barco e lançar a rede. A primeira obediência que ele fez a Deus, a Jesus, foi essa. A ordem foi dada. Havia naquele episódio um propósito de trabalhar na vida de Pedro. Havia naquele episódio ensinar algo muito importante na vida de Pedro, que era o obedecer, que era o ouvir a palavra de Deus e seguir. Existe um propósito de Jesus, de Deus nessa noite para falar com a gente. O propósito da gente ouvir a palavra dele, e apesar de que as nossas vistas seja absurdo a gente fazer, Aparecida. Na nossa vista parece absurdo. Na vista de Pedro parecia absurdo jogar a rede naquele lugar onde ele já tinha procurado peixe e não tinha achado. Era absurdo. Mas ele se coloca a fazer aquilo que o mestre estava mandando. E ele faz. E quando ele faz, o fracasso da noite anterior vira bonança. O fracasso da sua vida anterior agora vira bonança, porque ele puxa a rede, Aparecida, e algo diferente começa a acontecer. Algo diferente começa a acontecer naquele mar. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é o dono de todas as coisas. Ele é o próprio Deus encarnado. E ele tem autoridade sobre todas as coisas. E se ele lançou a palavra, ele é fiel. E ele lança a palavra. E quando aqueles homens puxam a rede, aquela rede estava a ponto de se romper, Aparecida, de tanto peixe, de tanto pescado. Aquela rede parecia que ia romper e eles precisam chamar os outros amigos, eles precisam chamar, olha, vem aqui ajudar a gente. Que experiência, que encontro, Aparecida, com Jesus que Pedro teve. Mudou completamente. Ali, quando Jesus dá a ordem para ele, foi uma mistura de uma experiência frustrante, mas uma fé que foi vitoriosa. Às vezes, nós nos encontramos em situações na vida igual a de Pedro, cansado, por as coisas não estar dando certo, aflitos, abatidos, desmotivados, porque nada está indo certo, nada está indo do jeito que a gente quer, de que a gente planeja. Mas aquele que faz o milagre, Aparecida, e nessa história não tem como passar batido sem perceber esse milagre, aquele que faz o milagre, ele está no barco. Aquele que capacita, ele está no barco. Ele não nos envia sozinho, ele não nos chama sozinho. Ele fala que estaria conosco até a consumação dos séculos. Lá em Mateus 28, no verso 20. Aquele que capacita, aquele que ajuda,
está no barco. Está no barco. E ao lançar a rede, aqueles homens conseguem um milagre imenso. Nós, tudo que precisamos fazer é confiar em Jesus Cristo. É continuar. Tá difícil. Tá. A gente às vezes se acha incapaz. Sim. Eu até hoje me acho incapaz. Mas devemos continuar. Devemos colocar na posição daquele que nos chamou, porque aquele que nos chamou, Ele é poderoso para transformar todas as coisas, para mudar tudo, para fazer um menino de um lugar chamado Barracão dos Mendes. Esse era o lugar onde eu morava. Barracão dos Mendes. Misericórdia, olha que nome feio. Era Barracão dos Mendes. Aquele que chama. É aquele que capacita. É aquele que não abandona. É aquele que está o tempo todo. A gente acha que a gente está sozinho, mas Ele não nos abandona. E Ele nos motiva. E Ele nos dá força, mesmo que estamos muitas vezes na caminhada desanimados. Mesmo que estamos desmotivados. Mesmo que as coisas não estão dando certo. Porque era assim. Foi assim na noite de Pedro, Aparecida. Nada estava dando certo. O The Chosen imagina um pouco além e fala e traz uma história, relata a dívida que eles tinham dos impostos. E eles não tinham pescado nada. O alimento na mesa não teria. Mas o provedor estava lá. E o provedor é Jesus Cristo de Nazaré. É aquele, Aparecida, que está sempre com a gente. É aquele que não nos abandona em nenhum momento. Nenhum momento. Tem uma música aí famosa, eu já até falei dela aqui. Nas horas aflitas, Jesus está lá. Eu não sei a letra, nem sei do jeito que a menina canta. Mas ela é fora do Brasil, de outro lugar. Mas é uma realidade. Jesus está lá. E Ele faz um milagre notório. Sem dúvida nenhuma, esse milagre de Jesus, para quem não tinha conseguido pescar peixe nenhum, foi suficiente para Pedro entender diante de quem ele estava, diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Uma convicção toma conta da alma de Pedro. Olha no verso 6 e 7. Sabe o que acontece, Aparecida? Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixe que começaram a rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os dois barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundaram. Olha o milagre. Quando nós olhamos para trás na nossa vida, nós conseguimos enxergar momentos de milagres em nossas vidas. Quando nós olhamos para aquilo que Jesus fez, nós conseguimos encontrar, Adão, alguns milagres que Cristo fez. E o maior milagre de todos foi nos dar a vida. Mesmo que se Ele não fizesse algo para nós hoje, o maior milagre Ele já fez, mas mesmo assim, Ele ainda faz milagres que a gente consegue enxergar, que a gente consegue apalpar. Só de nós não estarmos mortos por causa dos nossos pecados, isso já é um milagre imenso. É o milagre da vida eterna. É aquilo que é muito mais duradouro do que qualquer coisa.
mas a gente consegue olhar para a nossa vida e ver Deus fazendo todas as coisas. Todos os dias nós somos agraciados por Deus pelos seus milagres. Basta a gente estar de olho aberto, porque quem está de olho fechado não consegue olhar para os milagres. Aquele que dorme não consegue enxergar aquilo que Deus faz. A gente conseguiu acordar hoje pela manhã e isso é um milagre. A gente tem o alimento em nossa casa e isso é um milagre. Apesar que às vezes tem só a farinha, mas é um milagre, porque é Deus quem está sustentando. É um milagre. E só não enxerga o milagre aquele que está de olho fechado, aquele que só sabe reclamar, aquele que olha para as coisas dentro de casa e fala: meu Deus do céu, arroz e feijão de novo. Mas ele não consegue falar: graças a Deus eu tenho o arroz e o feijão hoje. Graças a Deus eu tenho a farinha. Graças a Deus eu tenho a macaxeira, se eu quiser ir lá e arrancar uma raiz agora para comer e matar minha fome, eu tenho. Isso tudo é dádiva de Deus. Só que a gente só consegue enxergar os grandes milagres. Mas Deus tem realizado vários milagres em nossas vidas. Na vida de Pedro, esse milagre tinha um propósito muito maior do que apenas os peixes. Esse milagre, ele selou um carimbo na vida de Pedro. Pedro, ele já tinha ouvido a palavra de Jesus. O coração dele talvez já estava meio amolecido para Jesus. E agora, o milagre de Jesus é aquele que sela para Pedro. E sabe o que acontece? O impacto poderoso desse milagre. Olha o verso 8, o verso 9. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, ele caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e os seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixe que haviam pescado. Eles eram experientes, eles eram homens experientes, Aparecido, e sabiam que não tinha como pegar tamanha quantidade de peixe, a não ser por alguém poderoso, por alguém que mandava, por alguém que mandava sobre todas as coisas, principalmente sobre peixes do mar, naquele episódio. E ele faz o quê? Ele cai de joelhos diante de Jesus e fala: Jesus, eu sou indigno do Senhor, eu sou um homem pecador, eu sou um homem miserável, afasta-se de mim, Jesus, porque eu sou pecador e eu não sou digno de estar no mesmo lugar que o Senhor. Quando nós nos deparamos com a mensagem do Evangelho, quando nós nos deparamos com o milagre da vida que Deus tem nos dado, nós olhamos para dentro de nós e falamos: eu sou pecador, eu não mereço aquilo que Jesus está fazendo por mim, porque eu sou um homem pecador. E é isso que Pedro fala: afasta-se de mim, Jesus, porque eu sou um homem pecador. Sabe o que Jesus faz, Aparecida? Ele não se afasta, mas ele atrai Pedro para ele. Ele não se afasta por Pedro ser um pecador, mas ele atrai Pedro para ele, porque Pedro entendeu que ele era pecador. Irmãos, quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para Deus e olhamos de volta para a nossa vida, nós vemos a grandiosidade de Deus e o quão falho nós somos. E isso precisa nos impulsionar a nos arrepender. Primeiro Pedro começa a ter uma fé em Jesus Cristo, porque ele ouve a mensagem e ele cumpre aquilo que Jesus pediu para ele fazer. Primeiro ele começa com fé. E sabe o que ele faz depois? Ele se arrepende.
Ele olha para aquilo que Jesus tinha feito e ele olha para a vida e ele fala: eu sou um pecador. Eu sou um miserável. E Jesus não condena Pedro, mas ele atrai para si e diz para ele não temer. O mesmo Jesus que ordena Pedro a lançar suas redes ao mar, agora ele pesca Pedro com a rede da graça, com a rede da misericórdia. Nós fomos pescados por Deus através da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor. Nós somos pecadores, mas Jesus, ele lançou a sua rede para nos resgatar de um lugar aonde nós estávamos no pecado, no lago. Mas aqueles que se arrependem e falam: Senhor, eu sou um pecador, Jesus jamais lança fora. Jesus o acolhe e chama. E Jesus o salva com a sua graça. Jesus, ele não sentencia e nem condena o pecador que reconhece o seu pecado e sua culpa. A partir do momento que Pedro reconheceu o seu pecado e a sua culpa, Jesus o acolheu. Jesus primeiro pesca ele, para depois fazê-lo um pescador de homens, não de peixes. Por isso que a vida de Pedro, ela foi mudada, Aparecida, de forma radical. Porque ele para de pescar peixes para pescar homens. Ele para de fazer algo que era terreno para fazer algo maior, que era eterno. Assim como Pedro, ao vermos o poder e a majestade de Jesus, que olhemos para nossas vidas. Olha para a tua vida. Não existe nada em nós de bom. Mas aquele que nos chama e nos capacita, ele não está incomodado com isso, de não ter nada de bom em mim. Ele está interessado no meu coração quebrantado, no meu coração arrependido. Ele está interessado, Luana, não é em quantas vezes eu acerto, em quantas vezes eu fico sem pecar, mas Ele está interessado quando eu reconheço o quanto eu sou falho e o quanto sem Ele eu não consigo. Porque é somente através da graça dEle, é somente pelo amor dEle, é somente, ouro, pela obra dele na cruz. Não existe nada em nós. Somente pela obra dele na cruz. Por isso que para quem chega diante de Jesus e se arrepende, ele o resgata. Mas para quem chega diante de Jesus, assim como um jovem rico que chegou certa vez diante de Jesus e falou: bom mestre, o que eu preciso para fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala: olha, bom só tem um, e é Deus. Porque ele chamava Jesus de bom, porque ele se achava bom. Ele não estava falando que Jesus era bom, ele se achava bom. E aí quando Jesus fala: olha, siga a lei. E aí, o que ele fala? Eu sou bom, eu sigo a lei desde a minha mocidade. Desde quando eu era pequeno, eu sigo a lei. E aí Jesus fala: só te falta uma coisa então. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. E o que ele faz? Ele sai dali triste, porque ele era dono de muitas riquezas. Tudo aquilo que tira o lugar de Deus das nossas vidas não pode existir.
Como eu falei, talvez nós não temos um chamado de Deus para nós sermos missionários em um outro lugar. Talvez nós não temos chamados de Deus para ser pastor, mas uma coisa é, nós temos o chamado de Deus para proclamar, para ser pescador de homens, para proclamar a mensagem aonde quer que nós estejamos. Independentemente de que se nós vamos ser pastores, de que nós vamos ser missionários, mas é pregar a mensagem, é anunciar o Evangelho. E Pedro, ele é direcionado a fazer algo. Olha lá no verso 10 e o verso 11. Assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu, Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Que tudo é esse, John Lennon? Tudo que me traz uma certa confiança. Tudo que me traz um certo tipo de conforto. Como eu falei, talvez nós não precisamos ir para outro lugar, mas tudo aquilo que me faz abrir mão das minhas vontades para viver a vontade de Deus. Às vezes a gente não quer falar com ninguém, mas eu abro mão para falar. Às vezes a gente não quer ajudar ninguém, mas eu abro mão para ajudar. Pedro entendeu isso. E entendeu que ele tinha que largar as suas redes, largar a sua antiga vida de pesca e seguir o mestre. E é isso que ele faz. Ele abre mão. Pedro é direcionado a não ser mais pescador de peixe, mas sim de homens. Isso significa compartilhar o amor daquele que primeiro o resgatou. Veja bem, Jesus, ele primeiro nos resgata, mas ele não nos resgata apenas para nós ficarmos num cantinho. Ele nos resgata para sermos também instrumentos, independentemente de que a gente fale certo ou errado, independentemente de que a gente fale bem ou não saiba falar, independentemente de que a gente saiba fazer alguma coisa ou a gente acha que não. É tão somente colocar diante da ordem dele. Quantas vezes passa a pessoa pelas nossas vidas, pelos nossos dias, e a gente se acovarda de falar a mensagem. Mas eu não sei falar do Evangelho. Mas tão somente obedeça. Porque essa ordem de pregar o Evangelho é para todos nós. Essa ordem de compartilhar o Evangelho é para todos nós. Então fale de Jesus para as pessoas. Fale, porque é Ele quem vai botar as palavras corretas na sua boca. É Ele quem vai te usar pelo seu testemunho, pelo aquilo que você viveu. Compartilhe tão simplesmente, siga Jesus. Pedro, ele se torna um grande pregador. Pedro, ele se torna um grande líder. Mas sabe por quê? Não por mérito dele, era porque ele estava cheio do Espírito Santo. Ele estava cheio do Espírito Santo, sendo usado poderosamente para resgatar as vidas. No primeiro sermão de Pedro, milhares se convertem, milhares se colocam diante de Jesus,
diante de Deus e confessam a Ele como o único Senhor e Salvador. Deus, Ele pode nos usar grandemente. A única coisa que eu pensava quando eu era mais novo, e eu não entendia a Bíblia, nunca tinha lido a Bíblia e tal, só abria a Bíblia lá, a única coisa que eu pensava é que eu ia pregar para uma grande multidão. Isso eu pensava. Isso vinha algo na minha cabeça. Um dia eu vou pregar para uma grande multidão. E hoje eu vi que eu preguei já para uma grande multidão. Não todo mundo junto no mesmo lugar. Mas muita gente já me ouviu pregar. Aqui no sertão, em Friburgo, muitos lugares. Lá no Piauí, quando a gente pregava para as crianças, não foi todo mundo junto. Mas Deus pode nos usar. O que eu quero falar com isso? Que Deus pode te usar. Mas, Juliano, eu sou do Curral Velho. O nome Curral Velho também não é muito bonito, igual o Barracão dos Mendes. Às vezes a gente acha, pô, Curral Velho. Nem para ser Curral Novo, né? Mas Deus, Ele chama esses dos lugares mais simples, dos lugares mais remotos da terra, onde a gente acha. E eu creio que daqui pode sair homens e mulheres de Deus, proclamadores do Evangelho, que vão pregar, que vão anunciar o Evangelho, que talvez um dia vão estar pastoreando essa igreja, que talvez um dia vão estar indo para outros lugares anunciar o Evangelho, mas que vão estar cumprindo o chamado de Deus para as suas vidas. Basta se colocar na posição, basta ouvir a Jesus. Vocês acham que talvez não gerou uma incerteza algum momento na vida de Pedro? Talvez sim. Dúvida, receio. Na minha vida surgiu dúvidas e receios por muitas vezes. Mas ei, é Jesus. E Ele continua no barco. Ele não sai. Ele continua na nossa vida. Aonde quer que nós vamos. E nos ajuda. E nos capacita. Basta nós seguirmos a voz dele. Se a voz dele, Luana, para você é prega o Evangelho, então prega, então anuncia. Não deixa as dúvidas e incertezas, Luana, vir sobre sua vida. Tão somente siga a voz do Mestre. Quando Jesus falar, olha, vai e ore por fulano, ore. Quando Jesus falar, olha, vai na casa de fulano e leva uma mensagem, faça. Não deixe o medo e a incerteza. Ah, não, mas deixa para o pastor. Ah, não, eu vou falar para o pastor ir lá na sua casa e orar. Não, vai você e ore. E seja usado por Deus. É isso que Deus quer. É isso que Jesus faz na vida de Pedro. Ele usa, apesar dele não ser um estudioso, de não ser um que fez faculdade, mas ele usou. Veja bem, para nós concluirmos nessa noite, não importa de onde nós viemos, não importa se temos faculdade, não importa se somos os mais inteligentes ou não. O que importa é que Cristo primeiro Ele nos resgatou. E agora Ele quer nos usar na nossa simplicidade. E talvez você vai falar
do Evangelho na sua simplicidade, que as pessoas vão entender melhor do que fosse um teólogo aqui pregando. Já me falaram uma vez, quando viram um homem falando muito bonito, palavras difíceis, de maneira difícil, me falaram uma vez, olha, ele falou bem, só que não entendi nada. Não é sobre falar palavras bonitas, não é chegar para alguém e falar palavras bonitas que ele não vai entender nada, mas é na simplicidade. E falar. E é a simplicidade que toca o coração. Não as palavras bonitas. Não as palavras difíceis. E Jesus usa a simplicidade. E Ele quer usar a nossa simplicidade, Luana, para resgatar muitas pessoas que estão nesse mundo perdido. Somos chamados por Deus a ser pescadores de pessoas. Assim como Pedro, Aparecida. Lance a sua rede. Lance a sua rede e pesque. Não deixe a oportunidade passar de falar do Evangelho para as pessoas. Lança a rede, que possamos ser instrumentos que largam tudo, e esse largar tudo é as nossas vontades, para viver a vontade de Deus sobre as nossas vidas, cumprindo o seu chamado aonde quer que estejamos. Talvez você que está aqui nessa noite tenha um chamado para ir para outro lugar, talvez não. Mas a certeza que eu tenho é que Deus quer te usar poderosamente aonde quer que você esteja. Só simplesmente ouvir o chamado de Deus para a tua vida. E assim como Pedro seguir. E assim como Pedro tão prontamente, ele larga tudo e segue a Jesus. Assim como Pedro deixou as redes para seguir a Jesus, hoje Ele também nos chama a largar aquilo que nos prende, a largar aquilo que nos aprisiona e a viver como pescadores de homens. E aí, você está disposto a responder o chamado de Deus para a tua vida? Fale de Deus. Anuncie a mensagem. Fale desse que te resgatou primeiro para as pessoas. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, nesse momento, ó Deus, nós oramos ao Senhor e te pedimos, Pai, para que o Senhor possa usar as nossas vidas, ó Deus, para resgatar, ó meu Pai, homens e mulheres, ó Deus, que estão agora, meu Pai, presos, que estão agora, meu Pai, nesse mundo de trevas, Senhor. Usa-nos, ó Pai, e nos capacite, Senhor Jesus, a levar a Tua mensagem, meu Pai, a todos aqueles que nós encontrarmos pelo caminho, ó Pai. Capacita-nos, ó Pai, não nos deixe, ó Deus, nos intimidarmos, nos acovardarmos, ó Pai, mas usa-nos, ó Pai, poderosamente, Pai. Em nome santo de Jesus, meu Pai, que o Senhor possa fazer levantar desse lugar, Pai, homens e mulheres, meu Pai querido, que vão servir ao Senhor, que vão proclamar ao Senhor, meu Pai, até homens e mulheres, meu Pai, que vão ser pastores, missionários, meu Pai, nós cremos nisso, meu Pai, e nós colocamos diante do Senhor, Pai, em nome santo de Jesus. Amém e amém.